Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu. Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é a vida e a morte, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 31 de dezembro de 1969. Como o céu da LBV explica as palavras acrescentadas por Moisés ao 5º mandamento. Comentando a primeira revelação, ensinam os evangelistas, assistidos pelos apóstolos e pelo próprio Moisés. Este acréscimo teve por fim levar à obediência e ao respeito à lei de Deus, um povo dominado pelo egoísmo e pelo interesse imediato. Daí suas palavras, que seguem o honra a teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra que o Eterno, o Senhor teu Deus, te dará. Já explicamos, viver bem e viver longo tempo constituía para os hebreus a primeira e única preocupação. Mas, na terra que habitais, enquanto a ocupardes pela encarnação ou reencarnação, os seus e os vossos dias não podem ser prolongados. Sob certos pontos de vista, a morte é determinada. Credes, porém, fracas e finitas criaturas, que aquele que se move no infinito e abrange com o seu olhar as pleiades inumeráveis de estrelas, de mundos que ele projetou na imensidade, mede o tempo com os vossos compassos? Tudo é detido em sua marcha, tudo tem determinada a sua duração, ao simples olhar daquele que é o infinito. Mas a barreira que se ergue diante de vós não é determinada como o interpretais. A duração da vida se regula pelo princípio que liga o espírito ao corpo. O cordão fluídico é a mola que põe em movimento o mecanismo corporal. Determinada é a duração desta mola, mas dentro de uma amplitude que não podeis compreender, que não se mede pelos minutos da vossa pêndula. Extensão mais ou menos longa, que é dada de acordo com a maneira por que fizerdes uso dela. É como um pedaço de borracha que se pode esticar até certo ponto.
conforme a maior ou menor força, a maior ou menor destreza que se empregue. Embora seja difícil fazer-vos entender esta apreciação, vamos dar o sentido e o alcance do que acabamos de afirmar. A duração do homem tem um limite natural, determinado no curso regular da existência, pelas leis imutáveis, porque perfeitas, da natureza, pela ação e aplicação dessas leis, de conformidade com os meios e os climas. Por isso que os fluidos que servem para a formação dos seres humanos estão relacionados com os climas sobre os quais eles atuam. E a matéria está em relação adequada com eles, porquanto, segundo a lei da harmonia universal, tudo é determinado. Aí, nesse limite natural, é que está o momento irrevogável do fim humano, fim contra o qual o livre-arbítrio do homem nada pode, no sentido de prolongar, além dele, a duração do corpo. Eis qual é, em sua verdadeira significação, o instante fatal da morte. Neste sentido, é que os dias da criatura não podem ser prolongados. Eles não podem ir além daquele limite natural. Mas o livre-arbítrio do homem pode, seja por meio de suas resoluções espirituais, a saber, pelas determinações que toma como espírito antes de reencarnar, seja pelo uso que faz da sua existência como reencarnado, interromper o curso desta em determinado tempo entre o instante de seu nascimento e aquele natural limite, que é a hora fatal do fim humano. Neste caso, pelas suas resoluções espirituais, tendo marcado o término da prova, portanto, a duração de sua existência terrena, o espírito fica impedido de atingir o termo geral desta, o seu limite natural. O corpo, então, sob a vigilância e a direção dos espíritos prepostos à tarefa de velar pelo cumprimento das provas, se forma em condições de durar o tempo pré-determinado, cabendo, porém, repetimos, ao espírito reencarnado cumprir todas as obrigações de que dependa a duração dele, até ao fim das provas a que serve de instrumento. Cumpridas que sejam todas essas obrigações, o instante da morte é irrevogável, porém não fatal, no verdadeiro sentido desta palavra, visto ser o resultado do uso que, do seu livre-arbítrio, fez o espírito antes de reencarnar. Todavia, pode o homem, pelo exercício desse mesmo livre-arbítrio, pelo abuso que dele faça, pela maneira por que conduza a sua existência, deter o curso desta antes do tempo marcado pelas suas resoluções espirituais, isto é, pelas determinações que tomou como espírito antes de reencarnar. Assim é que o doente usa o livre-arbítrio, tanto quanto cuida do seu corpo, para torná-lo capaz de levar a cabo as provas que seu espírito escolheu, como quando apressa a sua morte, quer descuidando dele, o que muito se aproxima do suicídio, quer praticando abusos e excessos, desde que tudo isso constitua infração das obrigações que lhe caiba cumprir, para fazê-lo durar até o fim das provas que escolheu.
O tempo não é, pois, limitado segundo o vosso ponto de vista, se bem que o seja em relação ao infinito e às leis que regem o universo. Sim, o instante da morte é fatal, no verdadeiro sentido da palavra, porque a vida corpórea não pode ultrapassar o limite determinado. Não, o instante da morte não é fatal relativamente à duração da vossa existência restrita, porque o limite natural, no curso regular da vida terrena, só raramente é atingido, pela razão de que as vossas resoluções espirituais ou os vossos atos, umas e outros consequências do vosso livre-arbítrio, impedem que o atinjais. Quando para o homem é chegada a hora de partir, nada pode eximi-lo da partida. E isto se verifica desde que essa hora chegue, ou porque o limite natural tenha sido alcançado, ou por efeito de suas resoluções espirituais, ou em consequência de atos seus que, dada a maneira por que haja conduzido a sua existência, constituíram infração das obrigações que ele tinha necessidade de cumprir, para que seu corpo chegasse ao termo das provas. Dentro dessa latitude que vos é concedida, podeis usar do vosso livre-arbítrio que, não sendo assim, não passaria de uma palavra oca e infalivelmente traria a todo aquele que raciocina a ideia de fatalismo, de automatismo, de escravidão moral e espiritual. Há, porém, uma distinção a estabelecer quanto à duração da vossa existência, restringida com relação ao limite natural, pelas vossas resoluções espirituais ou por vossos atos que, conforme o emprego que dais à vida corporal, constituem infração das obrigações que tendes de cumprir, para que vosso organismo dure até o término das provas. De acordo com o que já vos dissemos, para a criatura, homem ou mulher, que cumpre todas as obrigações e que, pelas suas determinações espirituais, escolheu uma duração restrita para a sua existência, o instante da morte é e permanece irrevogável. Nesse caso, qualquer que seja o perigo que o ameace, o homem não morrerá se sua hora não tiver chegado. Qualquer que seja a situação em que se ache, os meios apropriados a salvá-lo serão preparados e colocados ao seu alcance, pelos espíritos prepostos ao encargo de vigiar o cumprimento das provas e expiações. Se, ao contrário, a hora chegou, ele morrerá. Deste fato, vós tendes milhares de exemplos. Quantas e quantas vezes, no mesmo lugar, uns morrem e outros se salvam. E são casos de naufrágio, de incêndio, de desmoronamentos, de quedas, como vereis na explicação dos Evangelhos de Jesus.